A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então eu tenho aqui hoje uma palavra que eu tenho certeza que é do Senhor para o seu coração. Aleluia! Eu quero começar com a palavra de Deus que está escrita aqui em Romanos 8:28. Com certeza você já ouviu essa palavra antes, com certeza. Mas hoje eu quero trazer um recado de Deus para você, que muitas vezes não está sabendo, não está entendendo. Talvez esteja até se questionando diante do Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Teu filho, tua filha, tua serva, busco a Ti, te obedeço, Senhor. Mas por que algumas coisas sobrevêm quando a gente não imagina que vai acontecer? A palavra diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui nessa minha tradução está dizendo segundo o seu decreto. Eu quero te fazer um desafio. Pesquise sobre o significado de decreto e também pesquise e estude sobre o significado de propósito. Eu hoje vou pegar essa tradução que diz tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A palavra diz daqueles que amam a Deus, tem uma condição. Não é que tudo coopera para o bem de todas as pessoas. Não, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso amar a Deus. É preciso estar aliançado com Deus para que tenhamos a certeza de que todas as coisas que acontecem vão sim cooperar para o nosso bem. Porque como está escrito, fomos chamados segundo o seu propósito. Nessa tradução que eu acabei de ler, segundo o seu decreto. E fazendo um link com o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E se nós fomos chamados segundo o propósito do Senhor, se nós sabemos disso, é importante dizer e lembrar o que está escrito na parte A desse versículo, quando diz: todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas. Não são algumas coisas. Ei, não são muitas coisas. A Bíblia diz, são todas as coisas. Muitas vezes a adversidade é tão grande, o problema é tão grande, parece tão sem sentido, que você esquece da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque essas coisas que nós não esperamos, elas atacam a nossa alma. E a nossa alma é ela que faz com que o nosso corpo esteja bem e o nosso espírito esteja bem. A nossa alma, ela acaba que faz um link nessa tricotomia que é o corpo humano, que somos nós, que somos os seres humanos. Assim como Deus desejou nos fazer. Então, algumas coisas atacam tanto a nossa alma que nós nos esquecemos da espiritualidade que há em todas as coisas, não é verdade? E eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Isso que está acontecendo de ruim com a sua vida agora, esse ataque que está acontecendo nas suas emoções, é para fortalecer você. Sabe por quê? Porque você ama a Deus e porque você foi chamado segundo um propósito. Se você está debaixo dessa aliança, o que você está vivendo hoje vai contribuir para o seu bem. Amém? Eu quero também te dizer uma coisa que eu aprendi esses dias, ouvindo a palavra do Senhor, através do servo do Senhor, Tiago Brunet, onde ele diz que quando uma situação é desproporcional,
Quando alguém está agindo com você de uma maneira desproporcional, saiba que isso é espiritual. Entenda, é uma coisa lógica. Se você tratou alguém mal, então é muito natural que alguém revide te tratando mal também. Se você disse algo ruim sobre determinada pessoa, é natural que essa pessoa se defenda e fale mal de você também. Então é uma coisa proporcional, entenda? É uma coisa proporcional. Mas, se o que você está passando é algo desproporcional, se você faz o bem para a pessoa, se você trata bem a pessoa, se você fala bem da pessoa, se você respeita a pessoa e ela destrata você, ela rejeita você, ela faz você se sentir mal, excluído, você sente a rejeição e a exclusão, saiba, isso é espiritual. Entenda mais uma coisa: por trás de toda a armadilha espiritual há uma providência divina. Amém? Você está vivendo uma situação que você sabe que é um levante que vem da parte do diabo mesmo, é algo espiritual, porque nós somos ligados e obedecemos e ouvimos a um espírito. Ou ouvimos o Espírito de Deus, ou ouvimos o Espírito do diabo, ou somos influenciados pelo Espírito de Deus, ou somos influenciados pelo Espírito do diabo. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus, para saber que quando vier algo em nossa mente, você tem que saber. Deus me diz isso na sua palavra, Deus está me falando sobre isso na palavra dele. Se ele estiver falando na palavra dele, então é para fazer. Se Deus não diz isso, se não tem isso na palavra de Deus, cuidado. Porque pode não ser apenas coisa da sua mente, pode não ser apenas sua ideia, pode ser também influência do diabo. Então, se uma pessoa se levanta contra você para fazer buracos na sua alma, para fazer você se sentir mal, saiba que isso tem uma fonte espiritual, tem uma raiz espiritual. E quando nós estamos muito abalados emocionalmente, nós perdemos a capacidade até de ouvir Deus falar. Foi isso que aconteceu com Elias na caverna. Elias na caverna, Deus agindo, Deus falando. Elias não percebia que era Deus. Elias não estava muito conectado com as coisas de Deus. Então Deus vem e vem na alma de Elias. Por isso ele veio na brisa, porque Elias precisava da brisa do Senhor para poder perceber a voz do Senhor. Então, outro ensinamento que eu te dou nesse dia é: procure as coisas que fazem bem para a sua alma. Se você sabe que é ouvir o louvor, que é ouvir um bom livro, que é conectar-se com as coisas do Senhor que fazem bem, que alimentam a sua alma, faça isso. Tenha uma alma alimentada, para que sua alma estruturada dê possibilidade de você estar com seu espírito livre para receber a orientação que o Senhor, o teu Pai, te dá. Amém? Mas debaixo dessa palavra eu quero te deixar um outro ensinamento. Ele está na parte 2 desse vídeo. Essa é a parte 1 e eu vou te mandar a parte 2 desse vídeo. Você tem que ouvir a parte 2 para entender o fim dessa história. Amém? Glória a Deus.